Joquebede, uma mulher zelosa, uma mulher que tem um significado em seu nome: o Senhor é a glória. Aprendemos com ela para fortificarmos o coração do nosso filho. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que transforma, hoje no 4º dia de reflexão com o tema Protegendo o meu jardim. O nosso jardim precisa ser protegido, porque senão nós não ensinarmos. Uma parte de um grupo, de uma sociedade, deseja ensinar. E estes ensinamentos são de ideologias, ideias, costumes, tradições contrárias à palavra de Deus. E o que você quer para o seu filho? Que ele cumpra os propósitos de Deus para a vida dele, que os planos de Deus sejam concretizados na vida do seu filho? Se sim, então seja como Joquebede, uma mulher zelosa, uma mãe zelosa, que identificou no filho uma formosura, um propósito. No caso de Moisés, um líder que libertaria o povo da escravidão. O que o Senhor tem dito a respeito do seu filho ou aquela criança que está sob o teu cuidado numa escola ou na igreja, como tia, como vó, como amiga, aquele grupo de crianças que frequenta a sua casa junto ao seu filho e que você tem observado e o Senhor tem colocado no seu coração de que você precisa fazer algo. Uma das minhas irmãs, a do meio, ela tem uma facilidade de conversar com as crianças e no condomínio onde mora, ela desce com os filhos no playground, na parte de recreação, e ali ela conversa com outras crianças. O Senhor tem colocado isso no coração e ela tem ouvido e obedecido. Então, o que o Senhor tem colocado no seu coração para ser como esta mulher, Joquebede, zelosa, que com algumas ações ela alcança a misericórdia do Senhor e o Senhor ali cumpre os seus planos para a vida daquele povo. E essas ações são que, no primeiro momento, ela guardou a vida de Moisés, guardando-o em sua casa por 3 meses, porque todo menino nascido deveria ser jogado ao rio, mas ela não se conformou com este decreto e protegeu o seu filho. Esta foi a reflexão do 2º e 3º dia. Ela também preparou um cesto quando ela já não podia mais guardar aquele filho, já não teria mais essa possibilidade e ele seria achado pelos guardas. Então, ela toma a decisão de preparar um cesto, como já iniciamos essa reflexão no 3º dia, e este cesto é preparado com betume, ele é muito bem elaborado, fortalecido, para que este menino fosse colocado no rio, mas que não afundasse. E é assim, você precisa preparar os seus filhos, precisa preparar aquele que o Senhor tem colocado sob a tua responsabilidade. Preparar com um cesto, e esse cesto é oração, leitura da palavra junto com ele, discipulado. Mostrar para ele o que é certo, o que é errado e as consequências. Fazer com que ele tenha uma consciência e não um treinamento de como agir no dia a dia. Porque a consciência nos leva a uma fortaleza de decisões sem titubear de um lado ou do outro. Respeitando a idade, respeitando as dificuldades que uma idade traz para uma criança. Mas não podemos deixar de instruir a criança no caminho em que deve andar, como está em Provérbios 22, versículo 6. E esta mãe Joquebede, então, preparou esta criança, preparou esse cesto. Prepare a vida do seu filho, fortaleça as emoções para que as decisões que ele tem que tomar todos os dias. Não é porque ele é uma criança que ele não tem que tomar decisões. Na escola ele tem que tomar decisões se ele faz parte de um grupo de crianças arteiras ou um grupo de crianças que respeitam a autoridade. E fazer parte de um grupo que respeita a autoridade, muitas vezes, é levado a grandes gargalhadas pelo outro grupo, com palavras que ofendem, com bullying. Então, o que fazer neste momento? Este filho tem que chegar em casa e ter liberdade de contar e saber que tem uma mãe, um pai que o ouvirá. E que
não somente ouvirá, mas que dará uma palavra de consolo, fortalecimento e de como agir nessa situação. Mas tudo isso a partir do que Deus tem ensinado. Por isso, a fórmula de como educar um filho é orar e ler a palavra de Deus, porque com essas duas atitudes, o Senhor te colocará palavras corretas, ações corretas quanto ao teu filho. O seu filho precisa confiar em você. Ele precisa saber que você o guarda, que você o protege. Porque chegou o momento de depositar o seu filho nas mãos do mundo, numa escola, na casa de um amigo, numa festinha de aniversário. Se ele já caminha para a adolescência, para a juventude, para o trabalho, para uma faculdade, para a escolha da esposa, a escolha de se entregar às bebidas ou não se entregar às bebidas, às drogas, a ideologias contrárias à palavra de Deus. Então você vai depositar o seu filho neste mundo cheio de alternativas, mas este já foi guardado e protegido. No entanto, o livre-arbítrio existe, mas a palavra de Deus nos garante que, se instruirmos verdadeiramente o nosso filho, aquele que está sob a tua responsabilidade, no caminho do Senhor, até quando envelhecer, não se desviará dele, como está em Provérbios, não se desviará. Ele pode até tropeçar, falhar, tomar alguma decisão errada, mas ele se lembrará do que é correto e terá um coração arrependido diante de Deus, porque todos os dias precisamos falar ao Pai: Senhor, renova o meu nome no livro da vida. Senhor, renova o meu relacionamento contigo. Se nós, como adultos, devemos agir desta forma, imagina uma criança que ainda está em processo de descoberta em função da sua faixa etária e de tudo aquilo que porventura vive, crianças que vivem em lares separados, pai de um lado, mãe do outro, crianças que viveram em orfanato, crianças que viveram na rua e que hoje tiveram oportunidades de um lar. Imagina como é a mente e o coração dessa criança. Por isso nós precisamos guardar, preparar, mas chegou o tempo de depositar. Quando você coloca um dinheiro em depósito no banco, o banco não é dono desse dinheiro. O dinheiro está ali para crescer, para multiplicar. E é assim que a criança que chega ao tempo de depósito no mundo, você não está entregando ao mundo, você está depositando para que ali ela cresça profissionalmente, cresça como pessoa, que ela cresça como um homem e uma mulher. Mas ela somente está depositada, não entregue. Se ela está depositada, ela continua a pertencer a uma família que preza pelos valores que estão na palavra de Deus. Então, quando eu deposito, eu não entrego transferindo a propriedade para o mundo. Ela continua sendo uma criança que se tornará um homem consagrado a Deus, uma criança que se tornará uma mulher consagrada a Deus, uma criança que foi guardada, que foi protegida e que hoje ela foi depositada ao mundo para crescer, para trabalhar, para se casar, para se destacar numa sociedade em um plano que Deus tem separado para ela, para uma função. E precisamos entender que é para a honra e glória do nome do Senhor. Como que eu honro e glorifico o nome do Senhor? Obedecendo a palavra de Deus. E continuando então a história de Joquebede no capítulo 2 do livro de Êxodo, quando ela ali já tinha guardado, identificou como formoso, ou seja, tinha um propósito ali para a vida daquele filho. E quando já não podia mais esconder, preparou um junco, preparou um cesto, betumou esse cesto. E no versículo 3 diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que ali havia de acontecer. Novamente o exemplo do depósito. Quando eu deposito um valor em um banco, em uma instituição financeira, eu observo o que tem acontecido.
Então, quando eu entrego o meu filho, eu deposito no meio de uma vegetação e com alguém para cuidar, para olhar, para observar. Eu não o coloco de qualquer jeito no mundo. Eu não o insiro no mundo para que ele se perca. Eu o coloco no mundo para que ele seja uma referência da palavra de Deus, para que ele seja um testemunho de quem Deus é na vida dele e para que outras vidas sejam transformadas, como acontece aqui com a filha de Faraó nos próximos versículos. E Miriam foi colocada para observar esta criança. Que você seja uma mãe, uma família que tenha atitudes de observar o que tem acontecido. Que você continue em oração, que você continue a profetizar bênçãos sobre a vida do seu filho. Lembre-se que ele foi depositado. Um dia estaremos nas bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus. E este filho, depositado às margens da sociedade, ele continua protegido e ele também estará com você nas bodas do Cordeiro, em nome de Jesus. Não o lance de qualquer jeito. Guarde-o, prepare-o e deposite-o. Não entregue ao mundo. Muitas vezes, muitas mães falam que eu crio o meu filho para o mundo. Não. Eu crio o meu filho para que ele seja depositado no mundo para cumprir os propósitos que Deus tem para ele, para que ele seja uma figura, um personagem, um homem e uma mulher de libertação para a vida de outras pessoas. Mas ele não pertence ao mundo, ele pertence a um reino e este reino é o reino de Deus. Ele só está depositado, ele está crescendo para que o reino de Deus cresça também. Continuaremos com essas reflexões com a vida de Joquebede para a vida de Moisés. Que você seja Joquebede para a vida dos seus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.